Existe uma frase que os cientistas raramente gostam de admitir. É a frase que aparece quando o conhecimento humano chega ao limite, quando as equações falham, quando as respostas desaparecem, quando tudo o que resta é uma pergunta. E no caso dos buracos negros, essa pergunta é simples: o que existe do outro lado? Durante mais de um século, os maiores físicos do planeta tentaram responder essa questão. Mas existe um problema. Ninguém jamais voltou para contar a história. Porque um buraco negro não é apenas um objeto no espaço. Ele é uma fronteira, um ponto onde o universo deixa de seguir as regras que conhecemos. E hoje, vamos fazer uma viagem impossível, uma viagem sem retorno, uma viagem rumo ao lugar mais misterioso já descoberto pela humanidade. Imagine que você está sozinho, completamente sozinho. Não existe som, não existe vento, não existe qualquer sinal de vida. Apenas você e a escuridão infinita do espaço. À sua frente, bilhões de estrelas iluminam o vazio. Algumas delas são maiores que o Sol, outras possuem sistemas planetários inteiros ao seu redor. Tudo parece normal, até que algo estranho acontece. Uma estrela desaparece, depois outra, e mais uma. Não porque elas deixaram de existir, mas porque algo está escondendo sua luz. Você observa pela janela da nave e vê algo impossível, um círculo completamente negro. Escuro como a própria ausência da realidade. Um vazio cercado por um brilho intenso e distorcido. Você acabou de encontrar um buraco negro. Neste momento, seu coração provavelmente aceleraria, não apenas pelo perigo, mas porque você estaria diante de algo que, durante séculos, existiu apenas na imaginação. A história dos buracos negros começou muito antes da primeira fotografia, muito antes dos telescópios modernos, muito antes de qualquer ser humano imaginar uma viagem espacial. Tudo começou com uma pergunta: o que aconteceria se uma estrela fosse tão pesada que sua própria gravidade a esmagasse? Por muito tempo, essa ideia parecia absurda, até que, em 1915, Albert Einstein apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral. Uma teoria tão revolucionária que mudou completamente nossa compreensão do universo. Segundo Einstein, a gravidade não era apenas uma força invisível puxando objetos. Ela era uma deformação do próprio espaço e do próprio tempo. Imagine uma bola de boliche colocada sobre uma cama elástica. Ela cria uma curvatura ao seu redor. Agora imagine algo tão pesado que afunde infinitamente. Algo tão extremo que cria um poço sem fundo. As equações mostravam essa possibilidade, mas nem o próprio Einstein acreditava que aquilo pudesse existir de verdade. Parecia impossível, parecia absurdo, parecia algo que o universo jamais permitiria. Mas o universo não se importa com aquilo que consideramos impossível. Décadas depois, os astrônomos começaram a encontrar evidências, estrelas girando ao redor de objetos invisíveis, nuvens gigantes de gás desaparecendo, explosões de energia surgindo do nada. Tudo apontava para a mesma conclusão: os buracos negros eram reais. Mas havia um problema. Como fotografar algo que não emite luz? Como registrar a imagem de algo invisível? Durante décadas, isso parecia impossível, até que a humanidade decidiu tentar. Em 2019, aconteceu algo histórico, talvez um dos momentos mais importantes da história da ciência. Uma equipe internacional reuniu observatórios espalhados pelo planeta inteiro, montanhas, desertos, regiões congeladas, continentes diferentes, todos trabalhando juntos. O objetivo parecia impossível: fotografar um buraco negro. Os dados coletados foram tão gigantescos que não puderam ser enviados pela internet. Discos rígidos precisaram ser transportados fisicamente entre países. Anos de trabalho foram necessários. E então a imagem apareceu: um círculo escuro cercado por um anel brilhante. Aquela fotografia correu o mundo. Milhões de pessoas a viram, mas poucas compreenderam seu verdadeiro significado. Aquilo não era apenas uma imagem. Era a primeira vez que nossa espécie observava diretamente a sombra de um buraco negro. Um objeto localizado a aproximadamente 55 milhões de anos-luz da Terra.
A luz registrada naquela fotografia iniciou sua viagem muito antes de os seres humanos existirem, da forma como conhecemos hoje. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, enquanto civilizações eram construídas, enquanto gerações inteiras nasciam e morriam, aquela luz continuava atravessando o universo, até finalmente alcançar nossos telescópios. Foi um dos maiores triunfos da curiosidade humana, mas também levantou uma pergunta ainda mais inquietante. Se conseguimos vê-lo, o que aconteceria se pudéssemos nos aproximar dele? Imagine então que sua nave continua avançando. No início, nada parece diferente. Os instrumentos funcionam normalmente. Os motores respondem. Tudo parece sob controle. Mas existe uma ilusão perigosa acontecendo. Você acredita que ainda tem escolha. Acredita que pode mudar de direção. Acredita que pode voltar. Na realidade, talvez já seja tarde demais, porque existe algo assustador nos buracos negros. Eles não anunciam o perigo. Não existe sirene, não existe explosão, não existe um muro gigantesco bloqueando seu caminho. Existe apenas uma fronteira invisível, uma linha silenciosa, um limite chamado horizonte de eventos. O nome parece simples, mas representa uma das regiões mais aterrorizantes do universo, porque depois dela, voltar deixa de ser possível. Imagine descobrir que cada decisão da sua vida foi tomada porque existia uma alternativa. Você podia escolher, podia mudar de ideia, podia voltar atrás. Mas agora, pela primeira vez, isso desapareceu. Existe apenas uma direção: em frente. Atravessar o horizonte de eventos não significa apenas cruzar uma fronteira física. Significa abandonar para sempre qualquer possibilidade de retorno. E o mais estranho, você talvez nem perceba o momento exato em que isso acontece. Nenhum alarme toca, nenhuma luz pisca, nenhuma mudança repentina acontece ao seu redor. Mas, naquele instante, seu destino já está definido. Agora imagine alguém observando sua nave da Terra. Algo extraordinário aconteceria. Para essa pessoa, você começaria a desacelerar. Mais e mais. Cada segundo pareceria durar mais. Sua imagem perderia brilho. Sua luz ficaria avermelhada, depois mais escura, até desaparecer completamente. Para quem observa de longe, seria como se você tivesse congelado no tempo. Mas dentro da nave, tudo continua normal. Seu relógio funciona. Sua respiração continua. Seu coração bate. É como se duas realidades diferentes existissem ao mesmo tempo. Uma das previsões mais estranhas já feitas pela física. E então surge um pensamento inevitável. Se ninguém consegue ver você entrar, o que realmente acontece lá dentro? A resposta começa com algo chamado forças de maré. Embora o nome pareça inofensivo, seus efeitos são devastadores. Seus pés estão ligeiramente mais próximos do centro do buraco negro do que sua cabeça. Isso significa que eles sofrem uma atração gravitacional maior. No começo, a diferença é pequena, quase imperceptível, mas ela aumenta e continua aumentando, até alcançar níveis inimagináveis. Seu corpo começa a se alongar, centímetro por centímetro, metro por metro. Os cientistas chamam isso de espaguetificação, um nome curioso para um dos fenômenos mais brutais do universo. Mas mesmo essa não é a parte mais assustadora, porque existe algo esperando além disso, algo que faz até os cientistas admitirem sua ignorância. No centro do buraco negro existe uma região chamada singularidade. E é aqui que a história muda. Pela primeira vez, não estamos diante de um problema tecnológico. Não é falta de telescópios, não é falta de computadores, não é falta de conhecimento, é algo muito mais profundo. As próprias leis da física entram em colapso, as equações deixam de funcionar, os modelos matemáticos quebram. É como se toda a ciência humana encontrasse uma parede invisível. Imagine passar a vida inteira lendo um livro, página após página, capítulo após capítulo, até chegar ao final, e descobrir que as últimas páginas foram arrancadas. É exatamente assim que os cientistas
se sentem diante da singularidade. Sabemos como a história começa, mas não sabemos como termina. E é nesse vazio de respostas que surgem algumas das teorias mais fascinantes já criadas. Talvez buracos negros sejam portais. Talvez conectem regiões distantes do universo. Talvez estejam ligados a buracos de minhoca. Talvez novos universos nasçam dentro deles. Talvez toda a informação que entra jamais desapareça. Ou talvez exista uma resposta ainda mais estranha que sequer conseguimos imaginar. A verdade é que ninguém sabe. E talvez essa seja a descoberta mais importante de todas. Porque os buracos negros não revelam apenas os limites do universo. Eles revelam os limites de nós mesmos. Mostram que, apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os telescópios, apesar de toda a ciência acumulada ao longo dos séculos, ainda existem mistérios capazes de desafiar nossa compreensão. Talvez um dia encontremos respostas. Talvez uma nova teoria explique aquilo que hoje parece impossível. Talvez futuras gerações descubram o que existe além da singularidade. Mas hoje, neste momento, o universo continua guardando esse segredo, silencioso, imóvel, escondido na escuridão, esperando. E em algum lugar do cosmos, neste exato instante, um buraco negro continua fazendo aquilo que faz há bilhões de anos, engolindo luz, curvando o espaço, distorcendo o tempo. E lembrando à humanidade que ainda existem lugares onde o desconhecido reina absoluto, lugares que desafiam nossa imaginação, lugares que desafiam nossa ciência, lugares que talvez jamais compreendamos completamente. E enquanto observamos o céu noturno procurando respostas, os buracos negros continuam lá, silenciosos, misteriosos, guardando um segredo que o universo ainda não está pronto para revelar.